perdão, ele é uma temática do cotidiano, ele é uma temática do dia a dia. Todos os dias somos chamados a fazer o exercício do perdão, seja com a gente mesmo, seja com o outro. Como é que a gente lida, então, quando a gente está com raiva do outro? Vamos pegar essa primeira posição. Como é que eu lido com perdão se eu estou envolvido num sentimento de agressividade pelo outro, estou encrencado com o outro, com muita raiva do outro, às vezes com cólera, às vezes mais do que cólera, eu estou com ódio, às vezes estou com desejo de vingança. Como é que lida com isso? Então, quando se desperta para o perdão, é necessário, portanto, fazer um acolhimento de como é que está a nossa realidade em relação ao outro. Se há a proposição da gente fazer a reconciliação com o outro nesse caminho do perdão, é muito importante, é fundamental entender de que só se consegue alcançar esse objetivo quando se consegue lidar com a realidade. Não adianta a gente se enganar, tapear, fechando o sol com a peneira, tentando botar panos quentes, porque senão a gente não vai estar lidando com a realidade. Então, se sentimos raiva do outro, como é que a gente vai conseguir elaborar o perdão, concretizar o perdão, andar nessa direção? Então, é de bom tom que se avalie, que se reflita e que se pense de que o perdão é algo que se estabelece numa boa caminhada. Não é uma atitude circunstancial. É uma trajetória que se estabelece. E que talvez o primeiro passo é cair em si, dar-se conta. E, ao dar-se conta, fazer uma escolha por fazer o caminho do perdão. Talvez esses dois passos iniciais, eles são fundamentais. Eu dar-me conta de que estou encrencado e eu faço uma escolha pelo perdão. Quando eu escolho perdoar, eu vou para a atitude, eu vou para o movimento. E o primeiro movimento é lidar com a realidade que me traz a raiva que eu tenho do outro, daquilo que o outro me fez. Ou seja, eu estou sendo chamado a me reconciliar com o outro. Eu estou sendo chamado a poder fazer um movimento de pacificação com o outro, mas eu estou com muita raiva pelo que ele me fez. Então, eu preciso reconhecer essa raiva, esse sentimento aversivo, essa agressividade, às vezes destrutiva, de às vezes querer matar o outro no extremo, ou então de não querer ver o outro de jeito nenhum, pintado de ouro, a gente não quer ver o outro. Reconhecer essa raiva é o passo fundamental para dar o passo posterior, o passo que se segue. Porque o passo que se segue, depois que se reconhece que se está com raiva, que se admite para si mesmo, e não se faz um jogo de cena de superioridade que não existe, de se querer ser maior do que se é, de que vai se elaborar o perdão assim, só na boca, só na superficialidade, só no verniz, porque isso aí não funciona, isso é fake, isso é falso. Então, é necessário reconhecer a raiva e aí é necessário trabalhar a raiva, é necessário expressar a raiva. A raiva está embutida e eu preciso expressar a raiva. Se eu estou querendo um caminho do perdão, talvez não deva expressá-la com aquela pessoa com que eu estou encrencado, a não ser que a raiva seja pequena. Se for pequena, se for uma coisa menor, com esposa, com esposo, com filho, com pai, talvez seja uma possibilidade de expressar a raiva com outra pessoa. Mas se eu não tiver equilíbrio, eu talvez a expresse de uma forma muito volumosa, muito intensa, muito agressiva, e ao invés de ser um caminho para perdão, vai ser um caminho para a incineração, para o fogo. Eu vou jogar gasolina na confusão que já começou, que já está posta. Então, eu preciso avaliar muito bem de que, em reconhecendo essa raiva, se o interlocutor que me lesou, ou que eu me senti lesado, que me machucou, que me feriu a minha dignidade, e se eu posso tratar com ele. Se for uma coisa pequena, talvez possa, mas ainda assim eu preciso ter consciência de que posso fazê-lo com elegância,
Quando eu quero dizer elegância, eu não vou como um troglodita para cima do outro. Eu não vou vomitar em cima do outro, porque o outro vai reagir. Então, uma forma de trabalhar a raiva, quando a gente não tem certeza de que lidar com o outro vai ter sucesso, de que quase sempre é muito difícil fazer isso, o outro precisa ter estrutura para me ouvir, para receber aquilo que eu vou dizer, eu preciso ter equilíbrio para colocar a minha argumentação, a minha emoção doída, sofrida. É muito difícil isso ter um bom andamento. Então, talvez seja de melhor bom senso, de boa medida, a gente jogar essa raiva, expressá-la num outro lugar e talvez com outro interlocutor. Aí vale poder dizer de que um amigo, às vezes confidente, um irmão consanguíneo que possa nos ouvir sem que ele transforme isso numa questão na qual ele vai ser arborado, ser nosso advogado de defesa, alguém que possa escutar, alguém que possa, de algum modo, nos recepcionar. Então, a gente pode conversar com alguém. A gente pode conversar. Ao falar, a gente expressa a raiva. Quando a gente vai contar a situação pela qual a gente está mobilizado, a gente está trazendo o conteúdo. A gente pode fazer por uma mensagem, pode fazer por uma escrita, pode ser pela voz. Quando a gente começa a expressar a raiva, a gente vai começando a distensionar. Estava engasgado, começa a colocar para fora. Aí eu faço com esse interlocutor que não vai se associar a mim para poder matar o outro, ou que não vai ficar magoado, porque tem gente que fica mais magoado do que a gente quando sabe o que fizeram para a gente, porque nos ama, aí fica mais magoado. Então, eu tinha um problema de odioso, agora a gente tem que perdoar, e o outro também, que às vezes é mais sensível. Então, a gente tem que saber com quem a gente conversa.